Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade que o Alexandre me deu. Fiquei surpreso. Obrigado, Alexandre. Como diz o meu chefe, você faz palestra? Faz, chefe. Eu também não sabia, não. Mas me pediram para falar do tema Purifiquemos, que é o capítulo 78 do livro Vinho de Luz, psicografado por Chico, ditado por Emmanuel. Esse tema Purifiquemos, eu quero deixar bem claro aqui, vai falar sobre a necessidade de nos purificarmos para que possamos ser útil a Deus, para que possamos ser bons trabalhadores na obra de Deus, Então, não que eu seja um exemplo de purificação, tá certo? Assim como todos aqui, eu estou caminhando, estou aprendendo, Então, tudo que eu disser aqui hoje é para mim também, tá certo? O Emmanuel, ele fala em cima de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21, uma fala de Paulo, de sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Então, Emmanuel vem, simplificar, vem nos explicar o que é essa passagem. Vem nos dar a luz do que Paulo de Tarso estava querendo dizer nessa passagem. Eu vou lendo aqui os capítulos devagarzinho, nós vamos comentando, vamos trocando uma ideia para não ficar muito cansado, para não ficar muito chato. O primeiro parágrafo, Emmanuel diz o seguinte: em cada dia de luta, é indispensável atentar para a utilização do vaso de nossas possibilidades individuais. Aqui nós precisamos compreender, antes de mais nada, o que é essa possibilidade individual e esse trabalho de cada dia, de que Deus espera de cada um de nós. O que Deus espera de nós? Qual que é esse trabalho de cada dia? É um trabalho extraordinário? É algo grande? Ou são coisas mais ligadas ao sentimento, ao coração, ou à intenção? A gente precisa entender isso para a gente dar continuidade. A gente tem que compreender que quando ele fala de possibilidades, é a gente raciocinar o que eu sou capaz, o que eu posso fazer. O meu dia a dia, como que eu devo agir? Eu não preciso ser como Gandhi, eu não preciso ser como uma pessoa extremamente altruísta, rica. Emmanuel quer nos dizer das possibilidades individuais e do trabalho de cada dia. Esse trabalho, nos pequenos cotidianos, nas pequenas coisas dentro de casa, no serviço, é um bom dia, é uma gentileza, é fazer as coisas com boa vontade, é fazer as coisas mais pensando no sentimento. Para simplificar, eu vou dar alguns exemplos aqui. No capítulo 9 do livro Boa Nova, Simão Zelote era muito idoso e estava extremamente preocupado, porque alguns dos apóstolos eram extremamente jovens, fortes, cheios de vitalidade. E Simão, por ser muito idoso, às vezes está com pouca energia, ele estava preocupado, porque ele não tinha condições de contribuir muito para o Evangelho, na obra de Deus. E ficou chateado com isso, ficou incomodado com isso. E procurou Jesus. Falou: Senhor, eu estou muito idoso, estou fraco, eu não consigo
desempenhar um grande trabalho. Eu não consigo caminhar muito, eu não consigo fazer coisas grandiosas aos olhos materiais. E Jesus explicou para ele, né, com aquele carinho, com aquela doçura, que a gente não deveria se preocupar com coisas grandes, que a gente deveria se preocupar com a intenção, com o sentimento, com o carinho, com a dedicação. A gente respeitar as nossas possibilidades, os nossos limites, e tudo que nós for praticar, fazer com a melhor das intenções. E Zelote saiu, né, com aquela lição no coração, e decidido a fazer o que ele podia fazer, o que ele tinha condição de fazer, mas fazer bem feito, com carinho. E Jesus estava pregando, e aquelas pessoas se distraíram, né, com a pregação de Jesus, e entre essas pessoas tinha ali uma mãe de 2 crianças, e essas 2 criancinhas começaram a entrar no mar, e aquela água começou ali a puxar as criancinhas, e Zelote, atento à pregação de Jesus, viu as criancinhas quase se afogando, se dirigiu às 2 criancinhas, pegou as 2 criancinhas com muito carinho, sentou numa pedra, ficou com as criancinhas no colo, até que a pregação de Jesus se encerrasse, e ele restituiu as 2 criancinhas às 2 mães. Naquele momento ele sentiu uma imensa alegria, ele sentiu uma intuição, o qual revelou para ele a grandeza do trabalho que ele tinha acabado de fazer. Aos olhos materiais, às vezes para Simão Zelote, aquilo foi significante. Mas o mundo espiritual revelou para Zelote naquele momento, que se aquelas criancinhas houvessem morrido, afogado, a pregação de Jesus não seria tão grande, tão magnífica como foi. E com certeza as pessoas atribuiriam aquela morte daquelas crianças a Jesus. E Zelote nessa noite teve um sonho maravilhoso. Sonhou que estava numa montanha e ao lado dele Jesus. E Jesus mostrou para ele toda a humanidade, toda a terra, todas as cidades, todas as florestas, os mares. E aquele sonho era o futuro do planeta Terra. Era a humanidade regenerada. As pessoas todas já evoluídas, livres de dores, de provações, de injustiças. E todos ali louvando o nome de Jesus. E Jesus deu um abraço em Zelote e disse para Zelote: Zelote, aquela sua pequena contribuição de ter salvado aquelas 2 criancinhas, de ter colocado elas ali no seu colo e cuidado delas, até que a mãe viesse, contribuiu para a salvação do planeta, contribuiu para a regeneração deste planeta. Olha aí, Zelote, a humanidade inteira me agradecendo, e tudo isso graças ao seu trabalho, ao seu pequenino trabalho aos olhos materiais, mas foi significante para a construção do Evangelho. Isso está no livro Boa Nova, capítulo 9. Posso citar outros exemplos, onde a gente pode julgar insignificante, onde a gente pode achar que não foi nada grandioso, mas trouxe grandes consequências. Quando Madalena foi pega prostituindo, trouxeram para Jesus. E testaram Jesus, né? Peraí, se ele está pregando amor, misericórdia, eu quero ver agora se ele vai pregar o perdão ou se ele vai desrespeitar a lei. Porque se Jesus desrespeitar a lei, o que era a lei? Foi pego cometendo adultério, tem que ser morto, tem que ser apedrejado. Mas se Jesus ia contra a lei, eles prendiam Jesus. E se Jesus mandava apedrejar, Jesus estava indo contra a sua nova lei de amor e misericórdia. Então naquele momento eles perguntam a Jesus: ei Jesus, vai apedrejar ou vai perdoar?
E Jesus diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quantos segundos Jesus levou para dizer essas palavras? 4 segundos? Foi algo extremamente grandioso na visão material? Precisou ali de um exército? Precisou ali de uma legião de anjos? Ou de muito poder? Ou de um rei? Ou de dinheiro? Ou de ouro? Não precisou de nada disso. Precisou de um ato sincero. Precisou de um ato de coragem. Um ato de amor, de misericórdia com aquela mulher. 4 segundos ele disse uma frase. E qual que foi a consequência disso? Aquela mulher que estava prestes a morrer, não morreu, salvou a vida de uma mulher. O seu ensinamento foi uma lição para todas aquelas pessoas que estavam ali. Porque todos largaram as pedras e saíram caminhando, foram embora. Ficou só Jesus, Madalena e alguns discípulos. E Humberto de Campos afirma que essa frase tem influenciado todos os códigos penais do mundo. A partir daquele dia, Jesus alterou o código penal do mundo, porque as pessoas começaram a raciocinar e analisar os seus erros antes de julgar as outras pessoas. Então, peraí. Jesus disse uma frase em 3, 4 segundos e trouxe toda essa consequência? Sim. É o que Emmanuel quer nos dizer aqui, ó. A luta diária, as possibilidades de cada dia. Eu tenho condição de dizer um bom dia? Tenho, beleza. Eu estou usando bem o meu corpo, o meu vaso? Estou. A boca não faz parte? É isso que Emmanuel quer dizer. Tá certo? Na Terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme ainda o sono da indiferença, é mais que necessária a vigilância do trabalhador de Jesus nesse particular. Bem, Emmanuel está dizendo nesse parágrafo que a maioria está sendo indiferente. O que é ser indiferente? É fingir que não vê, fingir que não ouvi. Ser indiferente é desperdiçar a nossa possibilidade. São coisas pequenas, são coisas simples. São coisas que nós temos possibilidades, condições de fazer, mas nós somos indiferentes o tempo todo, a maioria da humanidade. Mas ele quer dizer o seguinte: se a maioria é indiferente, nós, os religiosos, os que estão tentando trabalhar, nós temos que esquecer isso aí. Porque a gente fica nos comparando. Ah, mas ninguém ajuda, ninguém tem paciência, ninguém perdoa, ninguém respeita a fila. Emmanuel está dizendo isso nesse parágrafo. Esquece a maioria. Seja o sal do mundo. O sal é só uma pitadinha, mas faz toda a diferença no tempero. Faça a sua parte. Preocupa com o teu trabalho. Com o teu trabalho. Nós somos indiferentes o tempo todo. Mais para frente aqui eu vou citar alguns exemplos. Né? Eu vou citar um exemplo meu. Às vezes a gente faz o culto no lar em casa. Né? Todo aquele... Né? Senta, faz oração, lê o evangelho, comenta e tal. 10 minutos depois, uai bem, o que foi a leitura? Eu não lembro. Ah, não, mas não pode, faz 10 minutos que a gente leu. Ah, não consigo lembrar. Tá vendo? O tempo todo nós somos indiferentes. A gente não tem aquele carinho, aquela dedicação, aquela boa vontade com o que a gente está fazendo. Não coloca sentimento. Né? Deixar de ser indiferente é ter um pouco mais de atenção, respeito, preocupar, atentar um pouco mais, ouvir um pouco mais. É ter a boa vontade. Quem não guarda os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Eu só presto atenção em fofoca.
Eu só dou atenção às pessoas que sabem criticar. A gente está mais preocupado com o sensacionalismo. Então, quer dizer, se eu não guardar o meu ouvido, eu vou acabar cometendo uma injustiça. Porque eu estou me dedicando toda a minha atenção, o meu corpo, o meu ouvido, aquilo, as coisas boas, eu não estou prestando atenção, então o meu senso comum vai ficar prejudicado. Quem não vigia sobre a língua pode cometer calúnia, leviandade e sensacionalismo. Isso a gente está cansado de ver, né? Ainda mais com o WhatsApp aí. A gente está num grupinho, rola uma foto, um comentário, a gente quer ser sensacionalista. A gente sempre vem e faz um outro comentário em cima. A gente dificilmente tem aproveitado bem o dom de falar a língua. O Evangelho fala que um dos maiores erros é o uso que nós temos feito com a língua. A gente tem falado muito mal das pessoas, muito mal da vida das pessoas. Então, Emmanuel vem aqui nos dando um alerta, nos dando alguns exemplos. Quem não ilumina os olhos pode se tornar vaso de falsos julgamentos. Bem, os olhos aqui, a gente usa os olhos muito no aspecto material. A gente visa muito a beleza física. A gente está perdendo um pouco, a gente está perdendo não, né? A gente não tem praticado muito aquele olhar espiritual. A gente critica muito as coisas que a gente tem, de olho nas coisas do vizinho, de olho nas coisas do amigo, né? É o que o Emmanuel está falando aí. Quem não ilumina os olhos pode se tornar um vaso de falso julgamento. Então a gente está sempre fazendo mau julgamento. Gente, eu vou sempre citar aqui obras de Chico por dois motivos. Um, para mostrar para vocês que eu não estou dizendo coisa da minha cabeça, eu não estou inventando. E dois, para estar incentivando a leitura, né? Tem uma obra do Chico, né, que diz, Humberto de Campos fala, que Jesus e os discípulos estavam caminhando e tinha um cachorro morto no trajeto. E os discípulos reclamando do mau cheiro, reclamando, né, daquela carcaça, daquela feiura, nossa, mas que mau cheiro, Senhor, vamos cortar o caminho e tal. E Jesus aproxima daquele cão morto e olha para o cachorro e fala assim: que dentes lindos esse cachorro tem. Então, quer dizer, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus sempre nos dando um exemplo de como utilizar os nossos olhos. Sempre vê o lado bom das coisas. Sempre está utilizando para o bem. Para o bem. Quem não se orienta pelo Espírito cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações, ainda mesmo quando a boa-fé lhe inculta propósitos louváveis. Aqui nada mais é do que Emmanuel nos afirmando que, se a gente não se orientar pelo Espírito cristão, não se preocupar em fazer o bem, vai chegar um momento que nós vamos ter que colher, né? E essa colheita são perturbações, são problemas. As pessoas, elas normalmente criam hábitos errados, né? Elas chegam nos locais, chegam nos lugares, ao invés de ajudar, se preocupar, elas normalmente estão preocupadas em fazer uma fofoca, uma crítica. Elas estão, normalmente, em vez de ajudar, elas querem atrapalhar. Então, Emmanuel está trazendo aqui, nesse parágrafo, um alerta. Olha como você está usando os seus olhos, os teus ouvidos, né? Preocupa com isso, porque isso pode te trazer grandes perturbações. Aqui também, gente, um aspecto interessante a gente atentar, que da mesma forma que uma pequena atitude traz grandes consequências boas, que foi o caso de Zelote e Jesus, as pequenas atitudes no mal também traz grandes consequências ruins. Jesus disse uma frase em 3 segundos e trouxe um grande progresso para o planeta. Às vezes uma frase nossa de 3 segundos pode trazer uma grande tragédia. Então é esse o alerta que Emmanuel faz nesse parágrafo.
Os homens e mulheres de todas as condições estão sendo usados pelas forças da vida. Diariamente. Nós estamos sendo usados, gente, pelas forças da vida. Por enquanto, a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação. Nós estamos inseridos numa sociedade. Nós temos um trabalho, uma família, uma vizinhança, uma cidade. E tudo que nós estamos fazendo, nós estamos sendo utilizados pelas forças diárias, ou do bem ou do mal. Tudo que nós fazemos, nós emitimos um pensamento, uma energia. Toda ação nossa, existe uma consequência. Allan Kardec fala na Revista Espírita de maio de 1867, dessa atmosfera do planeta. Que o planeta Terra, ele ainda é escuro, visto lá de cima do mundo espiritual. Porque a grande maioria ainda pensa coisas negativas, coisas ruins. Tudo que a gente está pensando, tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente age, nós estamos emitindo uma força, está tendo uma consequência. Ou para o bem, ou para o mal. Não tem jeito de ficar em cima do muro. E são coisas pequeninas. São coisas muito simples. Eu vou citar algumas aqui, né? Um cinto de segurança que a gente deixa de usar. Opa, espera aí. Mas é dessas coisas que Emmanuel está dizendo? É um simples cinto, eu vou usar e eu já estou contribuindo para a obra do Senhor? Sim. Sim. Porque quando eu uso um cinto, eu estou cumprindo uma lei. Eu estou dando exemplo para o meu filho que está olhando. Eu estou contribuindo para uma sociedade, para uma cidade mais correta. Eu estou evitando mais acidentes graves. Isso eu estou emitindo o quê? Boas energias, bons pensamentos, boas atitudes. Eu estou contribuindo para a evolução do planeta. Outra atitude ruim, que é muito normal a gente fazer, é o imposto que a gente sonega. Um pensamento de inveja. Um papel de bala que a gente joga no chão. Um abraço que a gente deixa de dar. Um bom dia que a gente nega a um irmão. Eu estou citando muitos exemplos aqui, gente, para que a gente possa se identificar. Isso aqui são coisas que eu faço todos os dias. Uma pequena mentira que a gente conta, um comentário desnecessário, uma fofoca, uma palavra de ingratidão, um excesso na alimentação, uma ajuda que eu nego, um olhar que eu viro, porque não é o problema meu. Quantas vezes a gente é indiferente? Uma pessoa, um vizinho, um cachorro ali que está na rua, isso não é problema meu. Uma água que está pingando ali, isso não é problema meu. São, sim, essas pequenas coisas do dia a dia que nós temos que nos atentar e começar a fazer. São muito simples, cada um de nós temos condição de fazer isso. Eu estou deixando bem claro isso aqui, não são grandes coisas. Não são grandes coisas. Eu tenho certeza que quase todos cometem isso aqui. A gente tem sempre um pouco mais de preguiça, tem a falta de perdão, da misericórdia. Então a gente percebe, não vou ficar lendo isso aqui não, que Emmanuel não está exagerando não, quando ele fala que a maioria constitui, né, material utilizado pela malícia e pela viciação. Emmanuel não está exagerando, não está exagerando. Raríssimos são aqueles que, de interior purificado, podem servir ao Senhor, habilitados para as boas obras. Muitos ambicionam essa posição elevada, mas não cuidam de si mesmos. Reclamam a situação dos grandes missionários, exigem a luz divina. Clamam por revelações avançadas, contudo, em coisa alguma se esforçam
por se libertarem das paixões baixas. Emmanuel vem dizer aqui que a maioria de nós estamos ambiciosos e desejamos praticar grandes obras. Nós queremos ser grandes médiuns, nós queremos escrever livros, nós queremos fazer trabalhos importantes, onde tem destaque, onde tem honra material, né? Onde tem grandes méritos materiais. Emmanuel vem falar assim, que a maioria está preocupada com isso. Mas as pessoas não estão preocupadas em se purificar. Porque elas só estarão preparadas a exercer um grande trabalho se elas estiverem com o vaso limpo. Se elas estiverem prontas. O livro Jesus no Lar, Jesus ensina a uma senhora como aproveitar bem as intuições de Deus, as mensagens de Deus. Porque ela revelou para Jesus que não conseguia. Eu estou estudando, eu estou ouvindo, eu estou orando, mas não consigo melhorar, não consigo praticar. E Jesus fala para ela, você trabalha com o quê? Ela falou assim, eu sou criadora de cabra. Bem, e se você depositar o leite em um vaso sujo, o que acontece? Esse leite vai azedar, vai apodrecer, eu tenho que jogar ele fora. Ele fala, está vendo? Você tem que limpar o seu coração, limpa o seu vaso. Para que a vontade de Deus penetre em você e ela seja bem aproveitada. Para que a vontade de Deus não estrague. Para que o seu sentimento, o seu pensamento, a sua intenção não azede a vontade de Deus. Então, Emmanuel vem falar, se quer fazer grandes trabalhos, preocupe em limpar, em se purificar, em crescer. Eu costumo dizer o seguinte, como que eu vou me purificar? Como que eu vou melhorar? Eu falo que os defeitos estão em nós, eu falo, isso está nos livros espíritas, os defeitos estão em nós há milhares de anos. Eles já criaram raízes muito profundas, e é difícil a gente se livrar disso do dia para a noite. É impossível. A gente convive com isso há centenas de reencarnação, em 10 dias eu vou me livrar de um defeito? Não tem jeito. Então eu digo o seguinte, gente, você tem um defeito, falar mal das pessoas. Deu vontade de falar mal de uma pessoa? Segura, não fala não. O defeito está 100% dentro de você. Quando você segura e não fala mal dessa pessoa, você acabou de eliminar 1% desse defeito. Você ainda tem 99% para você lutar e acabar com ele. Aí, apareceu lá um comentário no WhatsApp, falando mal lá de alguém, e você quer fazer um comentário ali, opa, peraí, eu não quero falar mal das pessoas, e você não fala, você acabou de eliminar mais 1%, você tem 98%. Bem, aí aparece um comentário de uma pessoa que você não gosta, né? E essa pessoa deu uma pisada de bola lá, você, opa, peraí, agora eu não aguento não, agora eu vou falar mal, eu vou fofocar, e você vai falar mal. Aí você acabou de adquirir os 2% que você perdeu. Você tinha 100% de um defeito, quando você nega ele, quando você não dá asas para ele, quando você não alimenta ele dentro de você, você elimina 1%. Mas quando você está sempre cedendo esse defeito, ele cada vez cresce mais dentro de você. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente preocupa muito em resolver os problemas e livrar-se do defeito do dia para a noite. Então é algo difícil. E como que eu vou me livrar dele? É dizendo não. É abafando ele dentro de nós. É algo melindroso, é algo devagar. Então lembre disso. Quando você evita de fazer um mal, um defeito, você está eliminando ele cada vez mais. Tá certo? As grandes vantagens, né, de se utilizar um corpo. Né? A pessoa que utiliza o corpo mal tem as desvantagens, mas tem também as pessoas que utilizam o corpo de uma forma correta e tem inúmeras vantagens. No livro Obreiros da Vida Eterna, o instrutor Manassés é responsável pelo setor de reencarnação. Ele explicando para André Luiz o seguinte, que aquelas pessoas
que utilizam bem o seu corpo físico, que utilizam bem a sua reencarnação, que falou que as pessoas desperdiçam 50, 60, 70 ou mais de 70% da sua reencarnação. Quando elas utilizam bem o seu corpo físico, elas se tornam um espírito completista. O que é um espírito completista? É um espírito que adquiriu o direito de reencarnar completo, com tudo que ele necessitar na sua reencarnação. Completo em que sentido? No sentido físico, de aparência. Eu posso ter o olho azul, cabelo liso, eu posso ser forte, eu posso ter a beleza que eu quiser. E eu tenho também a saúde, a vitalidade, todo o aspecto, vigor também, eu posso escolher. Um espírito completista, então, é alguém que utilizou bem o corpo físico e sempre que ele for reencarnar, ele pode utilizar uma voz bonita, um corpo bonito e um corpo saudável. Todo mesmo jeito que tem as desvantagens de utilizar um corpo, quando você utiliza ele mal, existem também umas vantagens. É bom a gente estar frisando isso. E Manassés fala o seguinte, que a maioria dos espíritos completistas, que são pouquíssimos, não pedem para vir com a beleza exterior. Não pedem para vir com beleza exterior. Pede para vir com saúde, com força, com resistência. Mas beleza exterior não pede, porque pode ser ruim para a reencarnação. É uma grande tentação vir bonito. Observe, pois, amigo, a que princípio serves na lida diária? Lembre-se de que o vaso de tuas possibilidades é sagrado. Que forças na vida se utiliza dela? Eu vou falar, tá, gente, depois, por que o corpo é sagrado. Não ouvides, acima de tudo, que precisamos da legítima purificação, a fim de que sejamos vasos para a honra e idôneos para o uso do Senhor. Bem, uma coisa aqui que eu estava estudando nesse capítulo, e eu preciso dizer o seguinte, essa questão aqui, acima de tudo, que precisamos da legítima purificação. Eu falei assim, peraí, então quer dizer que eu tenho que ser extremamente puro para servir o Senhor? Mas isso não tem jeito aí. E fiquei batendo nessa tecla, fiquei preocupado com isso. Aí encontrei no capítulo 40 do livro Jesus no Lar, escrito por Chico Xavier, por Espírito Ney Lúcio, falando sobre isso. Que nós temos que nos preocupar, essa legítima purificação é estarmos purificados para o trabalho que pretendemos desempenhar. Eu vou citar alguns exemplos aqui, porque se eu for preocupar e estar extremamente puro, só Jesus. O único que pisou aqui e que não cometeu isso foi Jesus. E esse capítulo 40 alerta sobre isso. Esse capítulo 40 conta a história de um senhor e sua família que era extremamente caridoso e bom. E os espíritos das trevas faziam de tudo para atrapalhar o trabalho dele. Tentavam inserir neles vaidade, dinheiro, e eles continuam trabalhando. Aí os espíritos das trevas tiveram um plano, não, vamos falar para eles que eles têm defeitos. Quem são eles para ficar falando de Deus, do Senhor, se eles têm muitos defeitos? E esse senhor, o chefe da família, ficou muito triste e achou que não era digno de trabalhar com Deus porque tinha alguns defeitos, e parou de se alimentar e morreu. E a família também, com aquela tristeza toda, morreu. E as trevas e os espíritos do mal venceu. Isso é o capítulo 40 do livro Jesus no Lar. Então, se a gente for nos preocupar, falar, eu tenho que ser extremamente puro para fazer algo de bom, nós vamos fazer como esse homem nesse capítulo. Então, nós temos que ser puro, preocupado em nos purificar para o trabalho que pretendemos realizar. Vou dar um exemplo muito simples aqui. Lá em casa, né, tem que fazer o almoço.
Eu estou puro para fazer o almoço? Puro no sentido assim, eu tenho conhecimento, eu estou habilitado, eu estou pronto. Não, peraí, primeiro as minhas mãos estão muito sujas, eu não posso fazer comida com as mãos sujas. Segundo, eu não sei fazer o almoço. Então o que você sabe fazer? Você está pronto para quê? Não, lavar vasilha eu sei. Eu posso lavar vasilha? Pode. Aí eu começo ali a lavar as vasilhas. Né? Porque para lavar vasilha não precisa saber muita coisa. Aí com isso, as minhas mãos estavam sujas, elas já começaram a ficar limpas, porque eu estou mexendo com água. Os meus pensamentos já melhoraram, porque eu estou trabalhando, eu não estou com pensamento ocioso. E eu estou ali na cozinha lavando vasilha e vendo a minha esposa cozinhar. Então eu já estou sabendo o tempero que ela usa, né? Que tem que catar o feijão, que tem que pôr a tampa na panela. Então eu estou dando esse exemplo porque se eu não estou pronto, purificado para fazer um trabalho, tem outros que eu posso fazer. E quando eu estou fazendo os outros trabalhos menores, eu estou me preparando para os outros trabalhos maiores. Essa é a melhor forma de nos purificarmos. É através do trabalho. Então isso é uma coisa que eu me preocupei, quero deixar aqui bem claro. Não precisamos ser perfeitos. Precisamos ser perfeitos para aquilo que nós vamos fazer. Tá certo? A respeito do sagrado. Sagrado. Por que o corpo é sagrado? Nós precisamos compreender que a importância disso, a bênção que é o corpo. E para a gente compreender isso, a gente precisa saber o trabalho que é. Como que foi que surgiu? O corpo, gente, a criação, o plano dele começou há 4,5 bilhões de anos. Quando Cristo recebeu na mão de Deus o planeta Terra, ele começou a trabalhar aí. Ele começou a transformar esse planeta, pensando no corpo físico de hoje. Começamos a estagiar ali no mineral, com muitas experiências, com muito trabalho, com muito aperfeiçoando. Aquela equipe de Jesus ali, ó, trabalhando na genética. Depois começamos a estagiar no vegetal. Depois começamos a estagiar no mundo animal, depois no mundo hominal. Antes disso, né, nos símios. Então foi 4,5 bilhões de anos de muito trabalho, de muito estudo, de muita pesquisa, de muita genética, para que possamos chegar neste corpo físico de hoje. Nós temos que pensar nisso para a gente aprender a valorizar o trabalho que deu, a construção que é, o trabalho que é o processo reencarnatório. Fala muito bem no livro Os Missionários da Luz. O tempo aqui não vai permitir muito, né? Mas vocês possam ler no livro Roteiro, por Emmanuel, né? O capítulo Santuário Sublime. Ele vem falar que o corpo humano é a maior maravilha do mundo. E vem citar ali a maravilha do cérebro, do sangue, do esqueleto. Bem, a respeito, né, do corpo, de ser sagrado, um outro aspecto bem bacana da gente analisar, o porquê que ela é sagrado, é que Deus nos fornece o corpo físico. E se a gente não utilizar ele para o bem, para a caridade, se a gente insistir em fazer o errado, mesmo assim, Deus utiliza o corpo para o nosso benefício. Mesmo assim. Olha como é que o corpo é sagrado. Ah, como assim, Túlio? Não, se a pessoa não quer ser caridosa, se a pessoa não quer fazer o bem, se a pessoa insiste em fazer as coisas erradas, Deus permite que venha doença no corpo físico. Para que através da dor, do sofrimento, a gente possa refletir as nossas atitudes, crescer, aprender, evoluir, buscar mais a Deus.
Clarencio fala no livro Entre o Céu e a Terra, que a maior força transformadora é Deus, e a segunda maior força transformadora é a dor. O corpo é muito sagrado. Por isso, porque você tem a oportunidade de fazer o bem, de fazer a transformação pelo amor. Mas mesmo se você não quiser, você vai fazer a transformação pela dor. Quero mostrar para vocês um caso. Um caso que está no livro Aulas da Vida, né, de autores diversos, escrito por Chico, no capítulo Defesa contra a Obsessão, de Humberto Campos. De como que a espiritualidade utiliza o nosso corpo a nosso benefício, como que ele é sagrado. Aqui fala de um caso do Maurício Tese. Maurício Tese era um rapaz onde os espíritos amigos lutaram para ele reencarnar, acharam a oportunidade, né? Fizeram de tudo para que ele pudesse reencarnar, mas ele estava utilizando mal sua reencarnação. E esses amigos benfeitores, preocupados com o que ele ia fazer com a sua vida, com o seu corpo, decidiram e pediram a Deus que aplicasse nele uma doença, né? Ele sofria de problemas reumáticos. E ele sofreu muito com essas dores, durante muito tempo. E a mãe dele, no mundo espiritual, a dona Etelvina, pergunta ao espírito, o médico que estava ali presente, por que o meu filho sofre tanto? Por que essa doença dele não sara? O espírito de luz arrancou uma ficha de uma pasta e fez uma leitura. Por que o filho dela não sarava? Falou que, eu tenho aqui todo o estudo, toda a análise do seu filho, por que ele não sara. E ele leu no papel lá, Maurício Tese, 36 anos, no corpo físico. A doença dele, providencial. A fase de experimentação. O mérito individual por serviço à comunidade até os primeiros sintomas da moléstia. Nenhum. Então, Maurício, antes de ficar doente, ele não tinha feito nenhuma caridade. Nenhuma. Motivo, defesa contra a obsessão e loucura. Se ele não tivesse doente, ele já estaria louco obsediado, porque estava usando mal o corpo físico. Aqui não vai dar para vocês ler, mas eu vou ler aqui. E na ficha dele lá estava escrito assim, eles analisaram ele do dia 4 ao dia 28 de janeiro de 1967. No dia 4, o estado físico dele era de crise, a dor. E a condição espiritual dele era de fé, oração e humildade. No dia 5, ele teve uma melhora. A condição espiritual dele foi de tranquilidade e teimosia. Um pouquinho que ele melhorou, ele já começou a ficar um pouco teimoso. No dia 6, ele teve grande melhora. Aí ele ficou agressivo, pensamentos escuros, e os obsessores começaram a aproximar. Isso aqui, gente, sou eu que estou dizendo, não. Isso aqui é psicografia de Chico. É um caso verídico. Por que eu estou dizendo isso aqui? Para a gente analisar o quanto o nosso corpo é sagrado. Nós podemos utilizar ele para o bem, a ponto de ser um espírito completista, ou se a gente insistir no mal, nós vamos ter as consequências. Aqui está um caso. E ele vem citando aqui todos os dias. Eu não vou ler, porque fica muito cansativo. Tá certo? E nessa questão aí que Emmanuel fala de nos purificarmos para que possamos ser honra de Deus, para que possamos ser honrados para servir a Deus, de sermos instrumento de Deus. Antes de mais nada, nós precisamos querer ter honra com Deus, né? Porque nós queremos ter honra com político, com artista, com pessoas famosas. A gente precisa primeiramente ter honra com Deus. Pensar, eu quero trabalhar para Deus, eu quero servir a Deus. Eu tenho fé de que Deus existe, que Ele está me vendo, Ele vai ser justo. Eu vou contar aqui uma pequena história
de um homem que demonstrou o que é ser honrado com Deus. O que é ser honrado com Deus. É o capítulo 5, chama O Servo Feliz, está no livro Alvorada Cristã, escrito por Ney Lúcio, através de Chico. Certo dia, vamos analisar aqui, gente, os personagens da história, né? Chegou no céu um marechal, um filósofo, um político e um lavrador. O marechal aproximou-se de um anjo no céu e disse: conquistei muitas medalhas, venci numerosos inimigos, recebi várias homenagens em monumentos. Venci muitas guerras. E o anjo perguntou: bem, e o que você quer? Ele falou assim: eu quero entrar no céu, no reino de Deus. E o anjo disse: você ainda não pode. As suas honras são com o homem, são com as pessoas lá de baixo. Volte para lá. Você incomodou muitos soldados, muitos adversários, e muitas mulheres e crianças choram pelo que você fez. Reencarne e resolva o seu problema e volte aqui. Depois o filósofo chegou para o anjo e disse: dei às criaturas muitas matérias de pensamento. Fui laureado por academias diversas. Meu retrato figura na galeria dos dicionários terrestres. E o anjo falou assim: bem, então o que você quer? E ele disse: eu quero entrar no céu. E o anjo disse: você ainda não pode entrar no céu. O que você escreveu, o que você fez, foi caprichos pessoais. E você confundiu muitas pessoas com o que você escreveu, com o que você disse. Volte lá, filósofo, e corrige o mal que você fez. Porque o filósofo se preocupou mais com glória, né? Se preocupou mais em aparecer do que em dizer verdades. Depois chegou o político para o anjo e disse: fui administrador dos interesses públicos, assinei várias leis que influenciaram o meu tempo, fui muito importante. E o anjo disse: bem, então o que você quer? Ele disse: eu quero entrar no céu. E o anjo falou assim: você ainda não pode. As leis que você criou trouxe algumas perturbações, incomodou muitas pessoas. Você precisa voltar para o seu gabinete e corrigir muitas coisas que você fez. Bem, aí aproximou-se o lavrador, humilde, e disse: mensageiro do nosso pai, fui cultivador da terra, plantei o milho, o arroz, a batata e o feijão. Ninguém me conhece, mas eu tive a glória de conhecer as bênçãos de Deus e recebê-las. Nos raios do sol, na chuva benfeitora, no chão abençoado, na semente, nas flores, nos frutos, no amor e na ternura de meus filhinhos. Esse aqui reconheceu Deus e alegria nas coisas mais pequenas e singelas. O anjo sorriu e disse: que prêmio deseja? O lavrador pediu, chorando de emoção: se nosso pai permitir, desejaria voltar ao campo e continuar trabalhando. Ele não quis entrar no céu como os outros, porque ele reconheceu que a alegria está conosco onde quer que a gente esteja, que Deus nos acompanha em qualquer lugar. Esse aqui aprendeu a ser honrado com Deus. Ele achou alegria em servir Deus. Por isso que ele não queria ficar no céu, ele queria voltar. Tenho saudades da contemplação dos milagres de cada dia, a luz surgindo no firmamento em horas certas, a flor desabrochando por si mesma, o pão a multiplicar-se.
Se puder, plantarei o solo novamente para ver a grandeza divina a revelar-se no grão, transformando em dadivosa espiga. Vi alegria em tudo, gostava de tudo, amava tudo. Não aspiro outra felicidade senão a de prosseguir aprendendo, semeando, louvando e servindo. O mensageiro espiritual abraçou e exclamou, chorando de alegria, e disse: venha comigo, o Senhor deseja vê-lo e ouvi-lo, porque diante do trono celestial apenas comparece quem procura trabalhar e servir sem recompensa. Bem, eu trouxe essa pequena história no final para ficar bem frisado o que Deus espera de nós e qual honra que nós devemos nos preocupar. Esqueçamos a opinião do mundo, esqueçamos as críticas do mundo, as honras do mundo. Vamos nos preocupar em servir a Deus, em ter honra com Deus. E Deus exige de nós só aquilo que as nossas possibilidades conseguem fazer. Deus quer de nós muito pouco, desde que a gente faça de coração, de boa vontade, com sentimento. Nos purifiquemos para que estejamos preparados a cada dia mais ao trabalho, porque quando nós estamos prontos, o trabalho aparece. Muito obrigado a todos.